Boa noite a todos e a todas. Vão entrando aí, vamos bater um super papo hoje com o perito do Departamento de Polícia Técnica aqui do estado da Bahia, Tiago. Um abraço a todos aí que estão nos acompanhando. Vai ser uma live bem interessante para a gente conversar um pouco sobre a atuação do Departamento de Polícia Técnica. Poucas pessoas têm conhecimento da dimensão que é o trabalho dos peritos e eu tive a honra de Tiago aceitar esse convite para bater um papo com a gente. Ele já entra aí, como nós combinamos às 21 horas. Eu sempre entro um pouquinho antes, que é essa fase aí de isolamento, muitas pessoas na internet. Boa noite, Maranduba, Suzane. Professora Suzane, um grande abraço. Forte abraço, professor Sérgio Lonca também. Pice Débora, boa noite, minha querida. Estou lhe devendo, viu? Uma live. Vamos marcar. Matheus, Jonathan, um abraço a todos aí que nos acompanham. O Thiago entra agora às 21 horas. Tiagão, se já tiver online, pode mandar o convite que a gente já inicia aí, que tem muita coisa bacana pra gente tratar. Pode enviar aí a solicitação que eu já aceito aqui. As pessoas já estão entrando. Tiago aqui já entrou. Pronto, Tiago, mande aí que eu aceito aqui agora. Mande o convite aí, por favor. Solicitar ao vivo que eu já aceito aqui. Gabriela, um abraço. FPS Melo, Ângela, Gabriel Macedo, um abraço a todos que nos acompanham. Doutor, não posso ficar sem sugerir o tema da próxima live, é a questão da aferição de cota. Esse concurso da deixa em Tom Felipe. Velho, eu vou ver como é que tá a agenda, eu tenho algumas outras lives para fazer, mas é um tema que eu tô recebendo bastante solicitação, várias informações, as pessoas têm dúvidas ainda, é um tema realmente relevante. Eu vou ver só se eu consigo encaixar aí desse período aí até o São João pra gente bater um papo sobre isso. Tiago, deixa eu ver se já mandou aqui. Pode mandar aí, Tiago, por favor, a solicitação que eu já aceito aqui. Deixa eu ver se ele já entrou aqui já. Deixa eu ver se a solicitação chegou. Souza Cruz, Adriano, um abraço, meu irmão. Satisfação, viu? Qualquer hora dessa aí a gente vai bater um papo com você aí para falar da atuação da GCM no interior. Tiago, por gentileza, pode enviar aí a solicitação que eu já aceito aqui. Solicitação aqui. Pronto. Vou com o Tiago. Show. Pronto. Pronto, meu irmão. Boa noite. Boa noite, meu velho. Como é que você Obrigado tá? aí por compartilhar com a gente esse momento aí. Tudo tranquilo? Não, eu que agradeço. Veja, Balbino, veja só se o som tá bom ou Tá bom se assim. tá bom assim. Tá assim. O pessoal tá ouvindo aí. Se tiver com alguma dificuldade, sinaliza, por favor. Mas eu tô te ouvindo bem. A transmissão tá boa, tá tranquilo. Deixa eu só... Pronto. Só ajeitar meu celular aqui também. Ah. Doutor, sucesso na live. Obrigado, querida. Sempre recebo muitas mensagens aí de carinho. Maurício Oliveira, locutor, um abraço. Vamos marcar nossa live aí, nossa transmissão no Facebook logo, logo. Ele que é um grande locutor aí do interior da Bahia, tem forte atuação nas rádios, vamos marcar. Pessoal, eu estou hoje com o perito criminal do Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia, Tiago Silva, meu amigo, meu contemporâneo de faculdade, saiu um pouco antes, sempre foi um cara muito brilhante, e eu não tinha dúvida, né? Ninguém tinha dúvida da forte atuação que o Tiago iria desenvolver na carreira pública, na carreira policial, principalmente técnica. Então, Tiago, normalmente que a gente trabalha aqui com as lives, a gente deixa as pessoas se apresentarem, eu faço apenas uma abertura preliminar, mas para situar o pessoal sobre perícia criminal no seu aspecto mais geral. A gente vai falar sobre atuação do Departamento de Polícia Técnica, falar sobre perícia, enfim. Tiagão, a bola é sua. Bom, boa noite, pessoal. Como o Balbino já falou, primeiro eu queria só agradecer, viu, Balbino? Eu tava tentando lembrar, rapaz. Eu tava comentando com minha esposa e falando isso, eu não tava em dúvida se você tinha sido
aluno da monitoria, mas depois que eu lembrei que a gente era líder de turma, né, cara? Mas a gente era líder de turma. turma, você foi monitor de direito penal, eu fui monitor de direito constitucional. Só que você Isso. era mais avançado no semestre do que eu, então você saiu bem antes do que eu, acho que um ano e meio. Foi um ano, Um ano e meio mais ou menos. Então, eu fiquei com a monitoria de direito constitucional, a gente, para e passo, dividia aquela sala lá da T5, que era a sala da monitoria, que a gente dava aula, eu saía à tarde, você entrava à noite e vice-versa, e aí a gente teve justamente essa atuação. Beleza, velho. Obrigado pelo convite aí, velho. Imagina, eu também acompanho muito sua carreira aí. Obrigado. Balbino, cara, que atua na carreira, junto à carreira policial aí, muito ligada a concurso que eu vejo. Parabéns aí também pela brilhante carreira, viu, irmão? Obrigado. E obrigado pelo convite. Imagina. Eu sou o Thiago Silva, eu sou formado em Biologia, sou formado em Direito também. Fui aprovado no 16º concurso da Ordem, né? O exame da Ordem. Por isso que me intitulo de advogado, apesar de não advogar. Sim. Sou especialista em Direito Constitucional, especialista em Gestão de Segurança Pública e sou perito criminal. Sou perito criminal desde 2017, final de 2017, mas tenho 13 anos já de carreira dentro do Departamento de Polícia Técnica, né? Desde 2007 que atuo lá na área, só que fui primeiro perito técnico, que é um dos nossos cargos, e em 2014 fui aprovado no cargo de perito criminal. São concursos totalmente distintos, tá? Porque tem gente que confunde isso, acha que dentro da própria carreira a gente vai evoluir, como na PM, né? Que o oficial ele vai galgando lá as patentes, e no nosso caso não, só por concurso mesmo. Exatamente. E desde 2017 que atuo, né? Quando perito técnico, atuei em Salvador, e agora perito criminal, atuo no interior, que até mais à frente a gente pode até falar um pouquinho aí a diferença, né? Bacana. E é isso. Tô aí. Vamos falar um pouquinho de perícia. Vamos tirar os mitos, tirar as dúvidas do pessoal. Eu coloquei já vi que tem. Sim. Não, já vi que tem aí um bocado de colega. Eu acho que minha esposa também está assistindo. Que bacana. E tem um bocado de perito aí. Inclusive, uma das minhas. Um bocado de perito aí. Um bocado de amiga. Tô vendo aqui, Carol. Uma das pessoas que eu sempre dou, assim, agradeço, né? Porque se sou um pouquinho bom, é graças a Carol e a Luiz Gustavo, que são dois peritos lá de Porto Seguro, que me ensinaram bastante no começo da carreira. Que bacana. Eu vi alguns comentários, eu compartilhei na página, disparei em alguns grupos também que a gente tem de carreira policial, de concurso, e o pessoal manda várias perguntas e tal. E aí eu vi um post na sua página e alguém falou lá, live vai ser bombástica, live com Dendê, a live quente. E a galera toda comentando. Então, assim, é uma grande satisfação, Thiago, para mim, dividir isso com você, porque eu conheço o seu perfil desde a faculdade e quis compartilhar com o meu público, com as pessoas que me acompanham, que acompanham um pouco da minha carreira, um pouco da minha história, as pessoas mais próximas, as pessoas que só me conhecem através de rede social. Mas eu tive a oportunidade, eu não sei se você se recorda, daquele momento que a gente foi fazer a visita, que você conseguiu a abertura justamente dessa visita técnica para a gente conhecer um pouco, né, enquanto acadêmico, essa dimensão do Departamento de Polícia Técnica. E graças a Deus eu estou tendo a honra e a missão de atuar um pouco nessa área de carreira policial, de concurso, enfim, e eu entendi a necessidade de a gente abrir para a sociedade um pouco mais sobre a importância do Departamento de Polícia Técnica. Porque, numa primeira análise, quando fala DPT, é a mente de cadáver. E é muito mais do que isso. É muito mais do que morte. É muito mais do que, abre aspas, o rabecão. Né? Existe um mundo de polícia técnica, existe uma polícia especializada que faz parte do corpo da segurança pública. E é sobre essa polícia que a gente precisa tratar. É sobre essa polícia que a gente precisa mostrar mais para a sociedade. Que não é só sobre cadáveres. É sobre um estudo, é sobre uma análise. O Departamento de Polícia Técnica da Bahia é um departamento referência, né, em todo o Brasil. Vários estados bebem da fonte aqui da Bahia. E é sobre isso que eu queria que você abordasse um pouco sobre a atuação do Departamento de Polícia Técnica de modo mais geral. Pronto. Balbino, eu sempre conto uma história que assim, fica bem claro como é o pensamento do pessoal com o Departamento de Polícia Técnica. Engraçado, uma certa feita, eu vindo de um curso, eu ia trabalhar e precisei pegar um ônibus. E aí no ônibus eu perguntei ao cobrador, falei, irmão, você passa na frente do Departamento de Polícia Técnica?
E aí o rapaz falou, pô, não passo não, velho. Eu falei, tá, Zorro, vou ter que descer. Tem certeza, rapaz, no Vale dos Barris ali? Ele, não, no Vale dos Barris eu passo. Falou, então, na frente do departamento, ele, não. Falei, rapaz, no IML, ele, no IML eu paro ML na porta. passa. E aí, assim, o pessoal sempre É a associa isso, né? referência. É o IML. Na verdade, ali nos Barris, por exemplo, é o Departamento de Polícia Técnica. O IML, Exatamente. só para o pessoal se Situar. entender aí, se localizar, nós somos cinco institutos. Somos o Departamento de Polícia Técnica e temos o IML, que é o mais conhecido, Instituto Médico Lina Rodrigues. Em cima dele nós temos o LCPT, que é o Laboratório Central de Polícia Técnica, o qual fiz parte durante 9 anos e meio como perito técnico. Temos o Pedro Melo, que era muito famoso anteriormente por Instituto conta das Pedro carteiras de Melo. identidade. Exatamente, Instituto de Identificação Pedro Melo. Isso. Mas hoje com o saque o pessoal quase não visita mais o Pedro Melo, não é tão necessário ir lá, né? Não que o Sim. serviço não seja necessário. Claro. Seria o terceiro. O ICAP, que é o Instituto de Criminalística Frânio Peixoto, que ali sim é o verdadeiro CSI, é a criminalística viva. E temos um quinto instituto que seria meio virtual, que é o que eu faço parte hoje, que é o diretor do interior, é a diretoria do interior, mas que a gente considera um instituto, certo? Cada um desses tem um diretor e cada um tem sua atribuição. Então, assim, só para continuar aí a sua fala, de fato, a gente está muito menos ligado à morte do que o que se fala. Né? A gente tem um campo de atuação muito maior e muito mais além do que a necrópsia em si, por exemplo. Né? Nós, como eu falei aí nos institutos, por exemplo, o Pedro Melo atua com identificação criminal, identificação papiloscópica, seria a casa do papiloscopista, né? Atua muito com impressão digital, mas em diversos sentidos, necropapiloscopia, identificação criminal, identificação civil, que são as carteiras de identidade. Além desse, a gente vai para o ICAP, que seria a casa com maior referência em criminalística. Ali você tem o crime contra as pessoas, que aí também é uma coordenação que é muito vista e ganha muitos holofotes, né, por conta da morte. Realmente, eu acho que o povo tem uma fixação assim, por morte. Mas ali também você tem identificação de veículo, que são os peritos que dizem se um veículo é adulterado ou não. Você tem crimes ambientais, você tem crime contra o patrimônio, são todas coordenações. Crimes de informática, contabilidade forense, né? Você tem uma gama muito grande de atuação do perito. E aqui eu gosto de fazer só logo uma observação. Hoje, como eu disse no começo, eu sou perito lotado no posto avançado de Camaçari. Passei 2 meses em Itabuna, depois passei 1 ano e 3 meses em Porto Seguro, e hoje me encontro em Camaçari. Tem uma grande diferença, né, entre os peritos do interior e os peritos da capital. Não no cargo. O cargo é perito criminal para todo mundo. Mas no interior, a gente brinca, né, entre os pares, que nós somos os clínicos gerais. Então, no interior, por exemplo, eu faço todas as perícias que são possíveis, independentes de equipamento. Então, por exemplo, se uma arma chega para mim e o delegado solicita saber se aquela arma está apta a funcionar, está em pleno funcionamento, eu consigo fazer a perícia. Agora, se ele pede uma microcomparação balística, que é aquele exame que você compara o projétil que saiu da arma com o projétil fora da arma para ver se foi disparado por aquele cano, e aí isso eu não consigo fazer. Eu tenho que enviar para Salvador. Então, aqui em Salvador, nós temos os especializados, por assim dizer. Você tem o perito, por exemplo, da balística forense. A gente tem uma representante aí muito, muito boa, por sinal. Ela é lotada em Guanambi, mas é excelente em balística, que é Luana Carvalho, um colega, que eu vi que está aí também online. Então, assim, a diferença principal entre interior e capital seria essa, né? Na capital você tem os especializados, por exemplo, teve um crime contra a pessoa. Aquele crime em que o corpo está na via, você tem uma equipe só de crime contra a vida. No caso do interior, não. Se tiver um patrimônio, sou eu. Mas se tiver um crime contra a vida, também sou eu que vou fazer. É o perito do dia que faz. Né? A maioria das CRPTs, que a gente chama, que são as coordenadorias regionais de polícia técnica, possuem, em média, um perito por dia, de fato, e cobrem toda a Bahia. O DPT, o nosso diretor-geral, ele sempre, que é Dr. Elson Jefferson, ele sempre gosta de frisar isso. Que, assim, não tem município que a gente não atenda. Mas, às vezes, por exemplo, em Porto Seguro, Carol tá aí também, não me deixa mentir, às vezes a gente precisa viajar 2h30, 3 horas para chegar em um município para fazer a perícia. Mas a gente vai lá e faz. E depois retorna para a base, que é Porto Seguro. Retornando a Salvador, então, a gente teria Pedro Melo, o Instituto de Criminalística Frânio Peixoto, que tem todas essas áreas que são mais conhecidas para quem assiste os seriados, os filmes. Depois nós temos o IML, e ali sim. E volto a frisar,
Ali, a maior quantidade de perícias também não é em morto, é em vivo, que são as lesões corporais, são os exames de lesão corporal, que aí popularmente o pessoal chama de, vou fazer o corpo de delito, que é o exame O de exame lesões de corpo, corporais. exatamente. Exatamente, porque o corpo de delito é qualquer corpo que tenha Qualquer ocorrido. objeto, Qualquer objeto que tenha sido parte de um delito, né? Exato. E o pessoal comumente chama de corpo de delito, né? O que vai lá fazer. Então, na verdade, assim, uma parte é a necrópsia, que seria o exame em mortos, né? Mas lá você tem também patologia forense, que é quando não conseguimos definir por meio de uma necrópsia a causa-morte, o médico ele tem que enviar algum órgão do corpo para que ele tenha uma suspeita, e esse órgão ele vai passar pela patologia forense, né? Um exame patológico para ver se ele detecta ali, por exemplo, um infarto de miocárdio, uma hepatite no fígado, quando a gente não consegue, quando o médico legista não consegue detectar a causa-morte de outras formas. Então, e assim, em cima do IML, do Instituto Médico Legal, nós temos o LCPT, que a visita, você bem lembrou aí, eu fiz essa visita durante, acho que 10 anos, acompanhando a Baiana, e depois consegui o professor Carlos Magno, né, Vieira. E ali em cima é o laboratório, por exemplo, ali tem muitos peritos, mas ali os exames são chamados de exames complementares. Então, por exemplo, dificilmente uma perícia vai... não, existem perícias que começam ali, mas a maioria das perícias ali são solicitadas pelos médicos ou por peritos da área, né, que a gente chama. Por exemplo, só para ficar bem claro, eu vou num local de suicídio, vou lá dizer se foi um suicídio ou não, e a pessoa usou um veneno, por exemplo. Se tiver resquício desse veneno no local, eu vou coletar, vou enviar para o laboratório e vou solicitar que no laboratório me digam que aquilo ali é um veneno. E aí eu consigo fechar o caso dizendo, de fato, tinha o veneno na cena de crime. Então as atuações... E aí o quinto instituto, que é um instituto que eu chamo de virtual, que é a diretoria do interior, certo? Mas, então, o DPT é tudo isso. Vai muito além do IML. O IML é apenas 1/5 do que a gente é, né, na verdade. E o IML é a casa do perito médico legista, né? Ali você tem alguns peritos criminais, por exemplo, em patologia forense, você tem biólogos, mas a maioria ali são os médicos que dominam mesmo a área. Bobino, só para localizar o pessoal, meu primo aí, abraço, viu, Netão? E tem 2 primos aí, um policial e um advogado. Tem uma galera aqui já, velho. Já, né? Tem muitos comentários aqui, depois a gente vai ler alguns. Pronto, mas beleza. Tem uma galera aqui bacana. Só para localizar melhor ainda, pessoal, é o seguinte. Nós, aqui na Bahia, aqui em Salvador e na Bahia, né, no Departamento de Polícia Técnica, temos 4 cargos que são os cargos que formam o Departamento de Polícia Técnica, que é o médico legista, odontologista, o perito criminal e o perito técnico, certo? O perito técnico foi o que eu fui antes de ser perito criminal, durante 9 anos e meio, e seria, assim, eu gosto muito de comparar com o papiloscopista, certo? Da Polícia Federal, por exemplo, e algumas outras polícias tem esse cargo de papiloscopista. Perito técnico, essa nomeação só existe na Bahia, certo? Mais à frente, eu acho que a gente vai ter como falar até desse assunto, assim, das necessidades que a perícia tem, de forma geral. O pessoal que você conhece aí, o pessoal do DPT, enfim, que ele segue também, seus colegas, você fica à vontade para mandar um abraço. E eu já peço licença aqui para mandar um abraço para todos vocês. Um abraço aqui também para Tatical GTEC. Ele é um policial lá de Santa Catarina, é baiano. Eu acho que eu estou com uma live agendada com ele também, para a gente tratar um pouco de outros aspectos de outros estados, de polícia, trocar informações. Eu acho que a gente está no momento, Tiago, de resgatar um pouco das nossas instituições, sabe? Destacar a importância não só da segurança pública, de um modo geral. Eu tenho trabalhado muito essa questão das instituições. Eu acho que o país, o Brasil em si, ele tem um histórico, e se tratando de carreira policial, a gente precisa fazer com que as pessoas quebrem muitos paradigmas que ainda existem. Então, a gente precisa discutir um pouco mais sobre as carreiras policiais, sobre as instituições, enfim, de um modo geral. E aí, fique bem à vontade para você falar um pouco sobre a perícia criminal
né? Como é que funcionam os seus aspectos, como é que se inicia, qual a relação, principalmente, com as outras unidades, as outras instituições policiais. Polícia Militar, vocês já fazem parte, né, do quadro da Polícia Civil, mas Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Secretaria de Segurança Pública, como que trabalha essa interligação de informações? Porque é um mundo técnico, mas existem ali outras questões que partem, por exemplo, da parte criminal, envolve a segurança pública no seu aspecto mais finalístico, né? Como é a relação do Departamento de Polícia Técnica, como é essa troca de informações e a forte atuação em relação à perícia em si, Thiago? Certo. Bom, deixa eu só dar logo um abraço aqui para todo mundo. Mande Tô aí, vendo que Dona fica à Cecília, vontade, fica à Dona vontade. Cecília, perita criminal aí, vice-diretora atual do LCPT. Eu gosto muito de dizer que ela é minha amiga e minha tutora, assim, não só como perito, mas como pessoa, né? Me ensinou muito do serviço público. Mas tem uma galera, de fato, aí. Tem meu irmão, minha irmã, neta, meu primo aí. Ó, Balbino, esse Urbano Pugliese aí, Félix Pugliese, ele é mestre e doutor em direito penal, viu, velho? Imagina, Se quiser beber na fonte, se quiser beber da fonte aí, velho, pense num poço de conhecimento esse rapaz aí. Que bacana. Meu primo, escrivão da Polícia Civil, o irmão dele, Urbano também, escrivão da Polícia Civil, tava comigo de plantão domingo. Tem aí Fábio Mendes Queiroz, que é de Paulo Afonso. Rafael Cordeiro, não podia deixar de falar, um Rondés Piano aí, sangue quente e caveira, mas gente muito boníssima. Também que foi lotado em Candeias, agora tá em Paulo Afonso. Jean Tavares trabalha comigo. Abraço aí a todo mundo, viu, gente? Meu irmão, minha irmã, meu irmão mora no Canadá, velho. Que tá legal. aí. Um abraço. Tá seguindo. Minha esposa, minha sogra. Abraço aí todo mundo, viu, gente? Obrigado. Eu me sinto sinceramente honrado. Porra, obrigado, velho. Mais uma vez, obrigado aí pela lembrança, viu, velho? Muito obrigado mesmo. Deixa eu te falar assim, ó, deixa eu esclarecer logo uma coisa aqui que é importante que as pessoas saibam, e a gente vai tirar logo um mito que eu gosto, todo canal que eu tenho para falar de 5 pessoas, 2 pessoas, eu gosto de falar muito isso. Primeiro é o seguinte, nós somos, Magno Teixeira, não sei se você lembra dele, Magno formado com a gente também na 2 de julho, amigo e irmão meu aí. Sim, lembro sim. Farmacêutico esse rapaz. Outro perito entrando aí. Albezão, abraço, Albezão. Bom, a primeira coisa é o seguinte, aqui na Bahia nós somos Polícia Técnica, Departamento de Polícia Técnica, e como você já falou, nós estamos inseridos dentro da Polícia Civil. Mas veja, nós temos autonomia administrativa e financeira, só não temos autonomia funcional. Por que eu gosto de falar isso? Assim, eu em 2017, tive a chance de estar lá em Santa Catarina, você falou aí do GTEC, representando a Bahia em um encontro nacional de peritos. Eu fui lá sendo representante da Bahia. E uma coisa que as pessoas precisam entender, por exemplo, é que no Brasil, a gente está correndo atrás de um projeto de emenda constitucional para inserir os órgãos periciais no artigo 144 da Constituição Federal. Por quê? Porque hoje cada estado, por exemplo, usa uma nomeação. Então, por exemplo, a Bahia tem essa situação, que é uma situação que eu sempre falo, sempre comento, conheço a situação de Sergipe, porque tem um ex-perito técnico que é perito criminal de Sergipe. Conheço Santa Catarina, que é o IGP, Instituto Geral de Perícias. Conheço São Paulo, Polícia Científica, Rio de Janeiro, que é a Polícia Científica, salvo engano. Mas, assim, cada estado é de uma forma. Isso atrapalha um pouco. Sim. Porque, por exemplo, aqui na Bahia nós somos policiais civis. Minha carteira é da Polícia Civil. Mas, por exemplo, em Sergipe, eles não são policiais, eles são ligados diretamente à Secretaria de Segurança Pública. E perderam o status de policiais. Todo mundo desempenha perícia. Por exemplo, eu sou policial civil, mas eu sei Sim. qual é a minha atribuição. Eu não ando por aí investigando, isso é até bom que a gente deixe bastante claro. O papel da perícia não é investigar. O papel da perícia, a Albert já falou aí, é produzir a prova material. E aí, voltando ao que você pediu para que eu falasse aqui um pouco, como é que a gente se relaciona com as outras polícias? Como é que nós somos acionados? Primeira coisa que eu gosto de deixar bastante claro. A polícia técnica, ela tem que ser acionada. Ela não pode agir, como nós falamos no direito, de ofício. Isso. Eu não posso chegar em um local e falar, vou periciar aqui porque parece que foi arrombado. Eu preciso ser provocado. Essa provocação pode ser por qualquer autoridade. Em regra, nós somos provocados pelos delegados de polícia. Mas não só isso. A gente pode ser provocado por um juiz, por um defensor público, por um promotor de justiça, por um assistente de acusação. Por um assistente de acusação. Hoje em dia somos muito provocados pela PM, pela própria Polícia Militar. E assim, existe ainda até uma discussão interna, se pode, se não pode. Eu atendo a qualquer requisição.
qualquer guia que chegue às minhas mãos de uma autoridade requisitante, eu faço. Uma outra coisa que a gente precisa deixar claro, e eu acho que isso é até claro, só vou chover numa olhada, é que a perícia ela não tem lado. Não existe, a gente não tende a nenhum lado. Nós somos um órgão estritamente técnico. Então, eu gosto muito disso, porque antes de ser advogado, eu sou biólogo e era pesquisador. Então, eu gosto muito de objetividade, de metodologia científica. Sim. Então, assim, uma coisa boa do nosso trabalho é essa, é que, assim, tudo nosso é muito técnico, o que traz eu acho muito bom, dificilmente você tem corrupção dentro da polícia técnica, ou dos órgãos periciais, por sermos tão técnicos, não é que lá só tenha santo, mas é que nós somos tão técnicos que para você ser corrompido é muito difícil. Certa feita, eu tive uma ocorrência que envolveu o Rafael Cordeiro, esse tenente da Rondesp, né, que hoje está em Paulo Afonso. E lembro que, conversando com ele, ele se envolveu numa situação e eu tive que fazer uma perícia. E eu falei com ele, Rafa, eu vou só te pedir um favor, deixa eu fazer meu laudo primeiro e depois a gente conversa sobre o caso. Porque depois que o laudo está pronto, não tem como mudar. E eu também não mudaria. E ele falou, tranquilo, Thiago, eu fiz meu laudo. E lembro que quando ele me encontrou, eu falei, deixa eu contar o que você fez, o que aconteceu com você. Foi uma resistência à atuação policial, legítima, inclusive todos os elementos apontavam para tudo, mas eu lembro que eu contei o que aconteceu para ele, e depois ele falou, Zorra, velho, o carro nem no lugar mais estava, e você sabe isso tudo? Eu falei, eu sei, porque eu periciei o carro antes e tive que ir pro local, porque pediram perícia no carro. Então, assim, por ser tão técnica, eu não tinha, e eu lembro que eu falei a ele assim, ó, inclusive a sua distância para o alvo era de 28 metros, ele falou, Zorra, eu pensei que eu estava a 10, 15 metros, eu falei, não, você estava a 28 metros do marginal. Então, assim, mas como é que nós somos e qual é a relação da gente com as outras polícias? E aí eu gosto muito de falar do caminho da perícia, que é o seguinte, vamos para o caso clássico, que é homicídio, né? Crime contra a vida. Eu ouço muito na TV e ouço muito populares falando assim, poxa, a perícia levou 6 horas para chegar. Veja, eu preciso que as pessoas entendam o seguinte, houve um óbito, por exemplo, uma troca de tiro, uma pessoa faleceu, não necessariamente com a polícia, qualquer tipo de óbito ali. A PM é acionada inicialmente através do 190, que a gente conhece, lá no Centro de Operações de Inteligência, que é o COIN, lá no CAB. Uma equipe da PM vai ser deslocada para esse local para constatar que houve um óbito. Perfeito. A PM lá chegando, aciona a Polícia Civil. A Polícia Civil é acionada pela PM, não por populares, e uma equipe do delegado plantonista ou do delegado administrativo vai até o local e verifica o óbito de novo e vê a necessidade da perícia. Esse delegado é que vai solicitar a perícia. Veja, em Camaçari e em Salvador, isso eu posso falar tranquilamente, nosso tempo de resposta é de 15 minutos. Então, eu fui acionado para um local de crime contra a pessoa, em 15 minutos eu saio do DPT, certo, lá de Camaçari, ou saio daqui. Mas, quando a gente chega no local, eu não sei quanto tempo o corpo está lá. Inclusive, converso muito com meus colegas da PM. Pessoal, ó, acabei de ser acionado, viu? Porque, às vezes, infelizmente, querem sempre dizer, não, ó, levou 8 horas aí o corpo na via, porque o perito só chegou agora. Mas o perito, ele acabou de saber dessa ocorrência. Não posso falar isso para todos os interiores. Por exemplo, Carol tá aí, como eu disse antes. Tem Luana aí também, Lua, Guanambi. A gente atende no interior áreas muito amplas, regiões muito grandes, muito distantes. Então, de fato, já aconteceu de eu estar em uma perícia e quando eu tenho o sinal do celular, eu sou acionado para outra. Aí eu realmente não tenho nem como chegar mais rápido, porque só deslocamento, às vezes eu levava 2 horas, 2 horas e meia. O tempo de resposta médio é de 15 minutos. Para Salvador e Camaçari precisa ser de 15 minutos. A gente é muito cobrado, inclusive, isso. Jean Tavares, que está aí, é condutor lá de Camaçari, um parceiro meu, ele está aí também para corroborar ou negar. Mas assim, eu exijo isso, inclusive, minha equipe. Quando o plantão é meu, e sei que os colegas seguem um padrão, e aqui em Salvador sei que, caso isso não aconteça, o perito pode responder um processo administrativo disciplinar. Tanto que todo mundo brinca que já dorme mais ou menos pronto. Ó, o Wayne, então um abraço, velho. Perito técnico aí, ó, Girecei, tirando plantão lá em Camaçari, quinta-feira eu tô com ele. Bacana. Gabriela, perita, ex-perita criminal lá de Girecei, atualmente na diretoria do interior, excelente perita também. Bom, mas então, a nossa relação seria essa. Né? Assim, nós somos acionados, temos muito contato com a PM, porque, por exemplo, quando chego no local, veja, a minha equipe, quando é uma equipe completa, é uma equipe de um perito criminal,
aqui em Salvador, né? Um perito criminal, um perito técnico, um fotógrafo, que pode ser um perito técnico ou não, pode ser um agente público, e um motorista. Chegando no local, veja que essa equipe é uma equipe enxuta. No interior, nem sempre a gente tem nem esses quatro. Na verdade, nunca temos esses quatro. No interior, por exemplo, eu posso sair dirigindo a minha viatura e o rabecão me acompanhando com um motorista e um auxiliar de necrópsia. Qual seria a função desse auxiliar de necrópsia? Ele manipula o corpo quando é um local de crime, porque eu preciso escrever muito. Não que eu não possa mexer no corpo, eu posso mexer no corpo e eu pessoalmente não tenho problema nenhum com isso. Mas é muito complicado eu ficar voltando e tirando luva. Então, em regra, eu preciso de alguém que me auxilie ali. Mas veja, a equipe, ou aqui, ou no interior, é muito enxuta. Quando a gente chega no local, a PM fica com a gente. Porque eu preciso que alguém faça a minha proteção. Porque apesar de andar armado quando estou em serviço, eu tenho não sei se um colega tá aí, Giuseppe, ele é um dos condutores também de lá, ele brinca que quando eu chego num local de perícia, eu me transporto para o mundo de Nárnia, porque eu fico muito focado, então eu acabo perdendo a visão periférica, né? Exatamente. De segurança. Então, assim, de segurança. Aí o papel da PM na perícia seria esse. E o delegado, ele tá ali porque ele precisa guardar a área e depois é interessante, e eu faço muito isso, conversar depois com o delegado, porque ele já colhe ali algumas informações minhas. Por exemplo, doutor, aqui tem, lembro de uma perícia que fiz não lembro se Dias Dávila ou Camaçari, que eu lembro que no mesmo local, na mesma hora, eu já falei ao delegado o seguinte: pode procurar 2 pessoas. Aí ele falou assim: pô, Thiago, como assim, rapaz, você nem não fez nada? Mirela, boa noite, velho. Prazer aí, você tá assistindo, viu? Mirela é investigadora de polícia, ela já é da ajuda. É uma parceira aí também. E eu falei pro delegado, né? Falei, pode procurar 2, por quê? E aí, assim, são coisas que a gente vai aprendendo durante a labuta aí da perícia. Quando eu cheguei no local, existiam estojos, né? De pistola, e existia estojo de 12, calibre 12, aquela escopeta. Sim. Então pronto, tipo assim, quem não está acostumado não vai maldar. Mas eu chamei o delegado e falei, pode procurar 2. Ele falou, por quê, Thiago? Eu falei, velho, em regra, a pessoa não usa uma 12 e uma pistola ao mesmo tempo. Você precisa ter uma pessoa com a 12 e uma pessoa com pistola. Aí ele falou, pô, eu falo, eu não tenho como garantir que é isso. De repente o cara teve todo o tempo, mas pô, um crime em plena luz do dia, em uma avenida movimentada, dificilmente o rapaz usou uma pistola, guardou a pistola, pegou a 12 ou vice-versa. Então, assim, essas coisas, o delegado está ali primeiro para olhar e constatar a morte, e chamar a perícia e, em tese, acompanhar a gente. Isso é também uma coisa que não acontece tanto, né? Alguns delegados, eles não frequentam o local de crime, o que eu acho uma perda de informações para eles, né? Porque ali a gente pode ter muita troca de informação. Fora isso, fora a PM e a Polícia Civil, eu diria que a gente atende, por exemplo, Albino, uma coisa interessante aí do Departamento de Polícia Técnica, né, da Bahia, que eu posso falar. Por exemplo, a gente faz perícia que seria da Polícia Federal. E aí tem uma justificativa que eu acho bastante plausível. Por exemplo, todo acidente de trânsito com vítima fatal, a gente precisa fazer perícia. Porque a gente precisa falar da dinâmica do acidente, para ver se alguém teve culpa, quem teve culpa, se foi um atropelamento, se a pessoa atropelada, a vítima, teve culpa, ou se foi o motorista que estava errado, essas coisas todas. Mas veja, a maioria dos acidentes que a gente faz é na BR. E aí você sabe, tanto quanto eu, que competência se define também por área. A BR é uma área federal. Não é quem faz o patrulhamento territorial, exatamente. Quem faz o patrulhamento ali é a PRF. Mas, por uma falta de contingente, a justificativa é essa: realmente não existe corpo da Polícia Federal para atender todo o Brasil. Então, é muito comum no interior a gente fazer perícia em BR. Então, assim, mas não somos acionados, e isso é engraçado, não somos acionados pela Polícia Federal. Somos acionados pela Polícia Civil local e fazemos, mas é uma área federal. Então, tirando a Civil e a PM, a gente atende também assim, né? Por exemplo, às vezes somos visitados por juiz. Outro dia, uma promotora de justiça entrou em contato lá com o meu posto avançado, pedindo esclarecimentos de um laudo. E, normalmente, nós somos só chamados mais para esclarecer do que para corrigir, por exemplo. Em regra, como eu falei antes, como tratamos de assuntos muito técnicos, às vezes as pessoas não entendem nem o que a gente está falando. Eu tento, né, ter esse cuidado nos meus laudos, ter uma linguagem formal, mas acessível, que
eu sempre me preocupei muito que uma pessoa leiga leia e entenda, né, nos meus laudos. Mas assim, então podemos ser acionados também pelo juiz, pelo promotor de justiça, pela defensoria pública e, como você bem falou, pelo assistente técnico, que é uma figura relativamente nova. Aqui na Bahia não é muito comum, mas que também existem coisas assim que a gente precisa deixar claro. Por exemplo, uma vez, não sei se a dona Cecília ainda está assistindo a live, mas uma vez eu fui questionado no Laboratório Central da Polícia porque entraram com um pedido de perícia, da intervenção de um assistente técnico. Mas veja, o Código de Processo Penal só admite o assistente técnico na fase processual. Isso. Na fase inquisitorial ainda não podia. Ainda tanto que lembro que não tem. Eu lembro que fiz uma carta com ela, justificando, dizendo, ó, essa fase aqui ainda não cabe. Eu ainda era perito técnico, estudante de direito, mas ainda não cabia. Então, assim, mas a gente pode ser acionado? Pode. E aí vem outra coisa importante. Todos os exames que fazemos, dependendo do tipo de exame, se existe a possibilidade de repetir, por exemplo, eu não tenho como ir fazer uma perícia de um local de acidente de trânsito e repetir depois. Isso é inviável. Mas, por exemplo, tem um exame de alcoolemia. Eu envio uma dose de sangue, uma certa quantidade de sangue para o laboratório, e o laboratório vai fazer. Eles, obrigatoriamente, precisam deixar uma contraperícia. Ou seja, aquele sangue, uma certa quantidade que seja possível de repetir o exame lá guardado. Justamente para esses casos. Porque se na fase processual algum assistente técnico solicitar isso, a gente tem que ter a amostra e acompanhar o assistente técnico na realização do novo exame, certo? Isso já na fase assim, processual. Já na fase processual. Aí já seria para o pessoal que não é da área técnica, já seria a parte técnica, isso, mas dentro do processo. Né? Isso seria prova processual dentro exatamente do devido processo legal, que caberia ali uma prova técnica em relação ao processo, isso, não em relação ao fato técnico em si na fase inquisitória. Perfeito, velho, perfeito. E inclusive assim, normalmente não é nem criando uma prova. Veja, na fase processual, se o assistente técnico for intervir, ele vai normalmente combater o nosso laudo. Aí eu te digo porque, assim, gosto tanto da perícia e digo que é muito difícil você ser corrompido. Por quê? Veja, quando a gente faz um exame num sangue, por exemplo, numa amostra de sangue, aquele exame, ele é validado mundialmente. Você pode repetir aqui na China, no Japão, nos Estados Unidos, vai ter que dar a mesma coisa. Então é muito temerário um perito pegar uma amostra de sangue e, por exemplo, se ali tem uma certa quantidade de cocaína, por exemplo, ele dizer que é negativo. Porque se for refeito, ele não vai ter como mudar o resultado. O próximo assistente técnico que pegar, ou um próximo perito que tenha dúvida e fizer, vai dar positivo. Porque a técnica, ela é bem forte. Ela é muito técnica e muito boa de ser aplicada, certo? Isso é uma coisa até que eu gosto de falar também. Na visita lá, você deve ter me ouvido falar, mas depois dessa visita, desse encontro 2017, eu diria tranquilamente, que a Polícia Técnica da Bahia é uma das 5 melhores do Brasil, tranquilamente. E na época, em 2017, eu não tinha nem essa noção, mas lá no encontro, como éramos mais ou menos 40 peritos, representando 17 estados e o Distrito Federal. E o Distrito Federal, por exemplo, você tem a PCDF, né? Sim. É a Polícia Civil do Distrito Federal, que é muito boa. Exatamente. E lembro que eu, a certa altura, eu virei tipo piada, tipo assim, tudo era assim, fala com baiano. Porque tudo que perguntava, por exemplo, quem tem o equipamento que faz tal coisa em balística? Eu falava, lá na Bahia tem. Aí a pessoa falava, em São Paulo também tem. Aí, qual o equipamento que faz a identificação de impressão digital automática? Eu falava, lá na Bahia tem. Aí o pessoal fala, em Santa Catarina também tem. Mas ninguém concentrava tanto equipamento quanto a gente. Ninguém concentrava. E aí todo mundo falava, pô, fala aí com o baiano deve ter esse equipamento lá. E em regra a gente tem equipamentos de ponta e uma coisa que eu também gosto muito de falar aqui é que a gente tem um material humano diferenciado, bicho. Aqui, a perícia na Bahia, temos referências nacionais, mas só que como não é uma área tão conhecida, acaba que a população não conhece, mas temos muitas referências nacionais na área da criminalística, medicina legal, e também temos pessoas que são anônimas, exemplo aí, acabei de falar, a doutora Cecília, posso citar aqui um bocado de gente, e isso é até injusto, mas assim, são pessoas fenomenais, muito inteligentes e que atuam de forma exemplar, sabe, na perícia. A gente não deixa de dever nada ao Brasil. Tenho certeza. Deixa um abraço aí a Iana, viu? Perita técnica também. Mande um abraço para quem você quiser aí, que a gente vai prolongar aqui, tem muito assunto bacana. De onde é? De Açu?
Ela mora em Iaçu, mas ela é lotada em Irecê. Isso. Irecê. Porra, longe Irecê. pra caramba. Mas é porque ela tira plantão extra aqui também Tá. em Salvador. Bacana. Tiago, suas explanações são, além de técnicas, são acadêmicas. Eu lembro muito bem dos nossos bate-papos, das discussões que a gente tinha na faculdade, e fico feliz porque tanto eu quanto você, a gente carrega isso. O bate-papo, ele é com essa finalidade, trabalhar de forma profissional, mas para as pessoas, por exemplo, que não acompanham a parte técnica, que não se relacionam diretamente, consigam entender com a forma simples que você tem de explicar. E eu queria que você conversasse um pouco sobre, vamos tratar de um fato em si. Como é que se dá ali o colhimento da prova? Você falou um pouco aí de modo geral, mas existe um mundo, né, criminal. Às vezes a gente está falando só de homicídio que foi vítima de arma de fogo ou arma branca, mas existe envenenamento, existem dúvidas sobre suicídio e homicídio, né? Tudo isso vai recair no processo, enfim, ou na necessidade de desvendar aquele caso, aquele fato. Como é que vocês atuam nesse ponto específico, a partir do fato ali, criminal ou não, se tratando de um envenenamento, de uma suspeita de homicídio ou de suicídio? Como é que vocês, a partir daquele fato em si, vocês prolongam esse trabalho até a conclusão e a apresentação de um laudo técnico? Bate uma bola aí nesse sentido. Certo, assim, ó, vamos... Ó, Natan, abraço, viu, velho? Natan é um amigo queridíssimo aí meu também. Deixa eu te dizer o seguinte, primeiro, assim, né? Nem sempre, como você falou, velho, você tem colocações, como sempre, né, Balbino? Obrigado. Você é diferenciado desde que te conheci. Nem sempre é um crime que nós somos chamados, de fato. Mas aí a gente também precisa fazer uma distinção muito grande. Por exemplo, toda morte violenta nós somos chamados. Toda morte violenta. E aí, lá, na verdade, o papel do perito seria até esse. Dizer, essa morte violenta foi um suicídio, foi um homicídio, foi um acidente, foi uma morte natural. Morte natural não era para os peritos se preocuparem com morte natural. Era para existir uma coisa chamada SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, por exemplo. Domingo, agora eu estava de plantão com o Jean Tavares, e fomos chamados para Dias d'Ávila. Né? Eu cubro Camaçari e Dias d'Ávila. Chegando lá, um senhor que tinha sido visto vivo na sexta-feira à noite, o filho tentou contato, não encontrou, não conseguiu falar. Quando foi chegar em casa, ele tinha vindo a óbito dentro do sanitário na casa dele, sem sinais de arrombamento, sem nenhum desalinho, aquela bagunça, né, dentro da casa, sem nenhuma entrada aberta. O filho abriu a casa e encontrou ele dentro do sanitário. Esse é um caso típico de SVO. É um caso, aí seria o serviço de verificação de óbito. Ele vai lá só para dizer, morreu de quê? Porque, na verdade, ali você precisa saber do que ele morreu. O filho mesmo falou, hipertenso, diabético, pronto. E ainda mais em época de pandemia, de coronavírus, eu lembro que um dos colegas que estava comigo ficou, não, a gente nem precisa ir, mas quando é também assim, por exemplo, Albino, ainda que tenha sido um acidente, mas a pessoa está em estado avançado de putrefação, é necessário que solicite o perito, porque é o perito que vai dizer se tem sinais ali externos ao corpo que indicam um possível crime ou não, ou se realmente ele está aqui em gigantismo, não tenho muito o que falar porque o ambiente não me diz nada. Aí vem muito mais a dinâmica do crime do que o corpo em si, né? O exame, quando a gente faz um exame no corpo, a gente chama de exame perinecroscópico, né? Que a gente vai examinar ali de fato o corpo, se tem perfuração, se é perfuração por arma de fogo, por objeto cortante, inciso, né, uma faca, alguma coisa assim. Então, aí vamos abraço, Diegão, investigador de polícia aí também. Então, voltando assim, vamos começar pelo homicídio. Quando nós somos chamados para um homicídio, aí, e excelente também a sua pergunta, eu sempre comento que, por exemplo, para o perito, ir para o local, fazer as fotografias, as anotações, é uma parte do trabalho, e eu diria que é a menor parte do trabalho. Porque dali você tem muitos desdobramentos. O primeiro desdobramento para o perito criminal é chegar de volta à base e redigir o laudo, que normalmente dá trabalho. Quando eu chego no local de crime contra a pessoa, a primeira coisa que eu faço, por exemplo, Jean está aí, ele não me deixa negar, e ele já me acompanha há praticamente 2 anos, a gente já tem uma certa dinâmica, porque você tem um modo correto de entrar, você tem um modo correto de sair, você tem um modo correto de transitar no local para não contaminar, para não perder
uma evidência ali, um vestígio que possa ser uma evidência posteriormente. Então, assim, mas chegando num local, por exemplo, vamos partir do pressuposto que foi disparo de arma de fogo e utilizando uma pistola. Os estojos, eles são ejetados, né, pela janela da arma e pela janela de ejeção. Então, pronto, ali eu chego, eu faço uma varredura, descrevo o corpo, descrevo as lesões, mas coleto ali, por exemplo, esses estojos. Por quê? Coleto um projétil que às vezes transfixa o corpo e fica lá. Coleto, digamos que feminicídio, uma certa feita fiz um feminicídio, aí você tem até um leque maior de coisas, de observações a fazer. Fiz um feminicídio por arma de fogo, mas o que acontece? O homicida, o rapaz que cometeu o feminicídio, ele usou o banheiro, o sanitário da casa. Então, por exemplo, tive que fazer material genético ali. Por quê? E por quê, assim? Aí é coisa da perícia, né? Lembro que ela estava morta no quarto, mas tinha pegada até o banheiro de sangue. E não coincidia com o pé dela. Então, até porque não faria nem sentido uma pessoa prestes a falecer e ir no banheiro. Sim. Então, eu sabia que ele tinha ido no sanitário e ele não deu a descarga. Então, por exemplo, ali eu coletei material para tentativa de material genético, coletei estojo e coletei sangue, assim, onde eu pressupus que ele se machucou, porque esse rapaz, eu lembro que ele ainda pulou uma janela dentro do sanitário e se cortou. Então, desse local, por exemplo, eu tenho desdobramento dos estojos, eu tenho desdobramento de genética forense e tenho desdobramento do local em si. Esse material, eu vou chegar na base, vou descrever meu laudo e vou enviar, no caso de Camaçari, os estojos ou os artefatos balísticos vão para Salvador. Porque Perfeito. Nós temos um aparelho que vai digitalizar, por exemplo, um projétil. E vou mandar também essa amostra para genética forense e hematologia forense. Porque primeiro eu preciso identificar que é um sangue humano e depois a tipagem sanguínea também, porque às vezes isso aí já ajuda, né? Eu posso até não ter o material genético, mas se eu conseguir tipar ali, por exemplo, é um A positivo e o suspeito for A positivo, já é mais complicado dele se safar. Então essa seria um dos desdobramentos, né? Posso falar de suicídio rapidinho? Pode, deve. Justamente Pronto. sobre essa parte de suicídio, já que você vai entrar na parte de suicídio, tem algumas pessoas que mandaram inbox algumas perguntas. E aqui também tem algumas perguntas, a gente vai responder já já, antes de terminar, a gente tem mais 15 minutos. Você trabalha a parte técnica, né? Obedecendo ao estabelecimento das normas técnicas, mas existe, é bom que você vai falar de homicídio, existe um capítulo específico no Código de Processo Penal, salvo engano, 156, Isso. 158, eu acho, 158 e seguintes, que estabelece justamente ali a questão da perícia e do exame de corpo de delito. Isso. Vocês também devem obediência a esse regramento processual, mesmo que ainda não haja processo. Fala um pouco sobre homicídio e dá um recorte sobre essa parte aí processual que eu acho que cabe muito, porque bem possivelmente um homicídio ele vai recair em um processo criminal. Então, essa parte pericial ela também deve obediência a esse regramento processual. Confirma, Thiago. Sim. Na verdade, é assim, Balbino. Eu diria que o Código de Processo Penal é a nossa legislação principal. Porque, Perfeito. como eu disse antes, nós não estamos previstos na Constituição Federal. Sim. E nós temos uma lei específica, que seria a 12.030, mas que é uma lei muito curta, que só define quem são os peritos oficiais. Ponto. É aqui da Bahia? E aí o resto... Não, essa é uma lei federal. Foi uma discussão em 2009, porque na verdade existe uma... justamente sobre essa questão, vocês são regidos pela lei orgânica, né? Isso, cada estado tem sua lei orgânica. Lei orgânica. Isso. Essa trata sobre perícia em si. Na verdade é uma lei, se não me engano, são 6 ou 7 artigos apenas. E a função dessa... É porque existia uma discussão entre papiloscopistas, até teve um posicionamento novo aí do STF, entre os papiloscopistas e os peritos criminais, porque os papiloscopistas diziam que eram peritos oficiais e os peritos criminais não aceitavam e tal, e aí veio essa lei e definiu, perito oficial são peritos criminais, médico-legistas e odontolegistas, deixando os papiloscopistas de fora. Agora o STF mudou o entendimento até, mas ainda não sei nem quais são os desdobramentos, foi uma coisa muito recente, se não me engano, no começo desse ano. Mas assim, a lei diz isso aí, né? Fala sobre esses 3. Mas o Código de Processo Penal é que está ali. Ali é a nossa Bíblia. Né? É ali que diz. Ali é o norte. É ali que diz que, por exemplo, todo crime, todo delito que deixar um vestígio precisa de perícia, direta ou indireta. Então é aí que a gente vai beber também. E é o que você falou.
O nosso laudo, ele, uma certa feita, um juiz também entrou em contato comigo. Ó, minha irmã, beijo, Mila. Tá, sou seu fã também. Uma certa feita, o juiz entrou em contato comigo por isso, porque ele já estava na fase processual. E ele queria tirar uma dúvida comigo, né, de alguma coisa que não lembro exatamente o que, mas, por exemplo, um delegado lá de Porto Seguro me ligou 2 anos depois, um ano depois que eu tinha saído de lá, me perguntando, fazendo a seguinte pergunta. Eu fui para um local, Balbino, que um senhor faleceu incendiado. Ele pegou fogo, só que dentro de casa. E aí eu lembro que eu fiz um laudo e disse, ó, no laudo eu já tinha dito, ó, aqui não teve nenhum tipo de curto-circuito, não tem nenhuma fonte externa de calor, e aí eu não botei no laudo, lembro que falei com ele, um delegado muito bom de Eunápolis até, e falei assim, ó, eu não acredito em combustão espontânea. Eu lembro que 1 ano depois, eu já em Camaçari, ele me ligou, o nome dele é Rafael, ele falou assim, Thiago, você tem certeza, porque o juiz está questionando, então já estava na fase processual. Perfeito. Você tem certeza, você pode afirmar que atearam fogo nele? Eu falei, posso. Inclusive, consegui o resultado do travesseiro com substância volátil, ainda com resquício, pronto, tá aí um desdobramento. Cheguei lá, vi onde ele tinha falecido, ali, Balbino, é um local que a gente chama, os peritos aqui chamam, não sei se em outro estado tem outro nome, por exemplo, a gente tem um local de crime contra a pessoa, que é quando o corpo está ali. E temos o local de ação violenta, quando o corpo já não está, mas você tem como descrever uma dinâmica só com os elementos. Perfeito. Esse foi exatamente isso. Eu cheguei lá, aquele senhor já não estava lá, porque ele foi socorrido para a UPA e chegou a falecer depois, mas eu fui lá, vi, para quê? Para constatar que não tinha arrombamento, não tinha como alguém ter ateado fogo nele,